Bom, vamos continuar aqui. Então, o exercício 4 dessa lista pede para a gente achar a posição relativa entre uma reta e um plano. Tá? A gente já viu entre duas retas, entre dois planos, agora uma reta e um plano. Tá? Pensando que eu tenho um plano, eu posso ter uma reta que nunca atravessa o plano, tá? Uma reta paralela ao plano, ou eu posso ter uma reta que atravessa o plano. E no caso da reta atravessar o plano, a gente tem um ponto de intersecção entre a reta e o plano, tá? E aí o que o exercício fala é que se ela for transversa, né, ou seja, se ela atravessa o plano, determine o ponto P, que faz parte da reta e do plano, tá? Então vamos lá. Lembra que eu falei, se eu pegar esses caras aqui, 3, menos 2 e menos 1 do plano, eu tenho um vetor aqui que é perpendicular ao plano. Deixa eu desenhar correto aqui. Perpendicular ao plano, tá? Olha só, vou desenhar ele bem grande aqui. Tá? Esse é o meu vetor perpendicular ao plano. E se a reta é paralela ao plano, então ela tem que ser ortogonal a esse vetor. Então é isso que a gente vai testar. Eu vou pegar o vetor diretor da reta e vou pegar esse vetor perpendicular aqui. E aí eu escrevo 1 vezes o outro, né? O 3 menos 1 e o 2, vezes o 3 menos 2 e menos 1. E verifico se isso dá zero. Como não deu zero, elas não são ortogonais. Beleza? Então a gente tem sim a reta atravessando o plano. Então vamos achar esse ponto. Tá? Como é que eu faço para achar esse ponto? Bom, eu tenho que ter um ponto que vai ser... que é a solução das duas equações. Mas quem que é o x? Né? O x ele é 2... Opa, deixa eu tirar a régua aqui. O x ele é 2 mais 3α. Então eu vou jogar 2 mais 3α aqui no lugar do x. Então, o 3 vezes 2 mais 3α. E o y? O y ele é 2 menos α. Então eu vou substituir aqui no lugar do y, 2 menos α. Então, menos 2 vezes 2 menos α. Tá? Menos 2 vezes 2 menos α. E aí a mesma coisa no z, né? Eu tenho esse sinal de menos, aí eu pego o z aqui, 1 mais 2α. Então, eu jogo 1 mais 2α no lugar do z, vai ficar menos 1 mais 2α, mais 4 igual a 0. E aí eu preciso determinar o α. Então, é só resolver essa equação. Para mim, deu 5 mais 9α igual a 0. E aí, α é igual a menos 5 sobre 9. Achei o α, jogo de volta na equação da reta, tá? Jogo nessa equação aqui. E aí eu acho o x, o y e o z, né? O x era isso aqui, né? 2 mais 3α. Se α for menos 5 sobre 9, vai dar 2 mais 3 vezes menos 5 sobre 9. Né? Então eu tinha aqui, ó, o meu ponto era esse aqui, só que o α é menos 5 sobre 9. Então eu faço 3 vezes menos 5 sobre 9, e aí somo com 2. E a mesma coisa aqui e aqui. E aí eu fiquei com esse ponto daqui. Beleza? Se quiser botar 1/3 em evidência, pode. Se quiser botar 1/9 em evidência, pode. Aqui fica 3. Como vocês preferirem, tá? Vamos lá. O exercício 5. Determine uma equação para a reta R paralela ao plano. Aqui tem a equação do plano, a equação geral nesse caso, concorrente com a reta S. E aí aqui é a equação vetorial da reta S e que contém o ponto P. Tá? Então a gente quer achar uma reta que é paralela a um plano, é concorrente a outra reta e tem um ponto P. Certo? Bom, a gente sabe que se ela é paralela ao plano, ela tem um vetor x, y, z, que se eu multiplicar por 2 mais 1 e menos 1, eu vou ter 0. Tá? Por quê? Porque a minha reta... Eu tenho o meu plano aqui, vou desenhar o plano aqui. Aí eu tenho a minha reta aqui, que é
perpendicular, tá? Essa reta perpendicular, lembra, é 2, 1 e menos 1, certo? E aí eu tenho uma reta que eu quero descobrir que é paralela ao plano. Se ela é paralela ao plano, eu vou fazer o produto desses dois vetores e tem que dar 0. Esse meu vetor é x, y, z. Eu vou multiplicar por 2, 1 e menos 1. E vou chegar aqui, 2x mais y menos z é igual a 0. Tá? Então, essa é a equação que eu tiro da ideia da reta ser paralela ao plano. E aqui eu optei por isolar o z. Você pode optar por isolar outro número, tanto faz. Tá? E a gente sabe também que essa reta ele tem um ponto P e ela é lambda vezes um vetor diretor. Tá? O ponto P, a gente já sabe quem que é, já foi dado aqui. E a gente só precisa achar o vetor diretor, mas a gente já tem uma dica desse vetor diretor. A gente precisa de mais uma dica, porque a gente sabe que ele é concorrente com essa reta daqui. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho a minha reta S, que ela é Q vezes mais alfa S, né? Então Q é 1, 1, 0 e S é 2, 1, 1, tá? Essa reta daqui. E a reta R é concorrente, então eu sei que R, S e QP são LD. Lembra? É a mesma coisa que a gente fez no exercício 1, para mostrar que uma reta era concorrente, isso aqui tinha que ser diferente de 0, né? Não, isso aqui tinha que ser igual a 0. Desculpa. Então vocês podem conferir lá no exercício 1, no primeiro vídeo que eu fiz. Aí a gente vai calcular esse determinante. Então aqui a gente multiplica para a direita somando, multiplica para a esquerda subtraindo. Tá? E aí fica nessa equação daqui. E a gente pode simplificar essa equação daqui. Lembrando aqui ó, que eu substituí z por 2x mais y, porque eu já sabia que z era 2x mais y. Tá? Então, na minha reta R, eu tinha que z era 2x mais y, então escrevi x, y, 2x mais y. A minha reta S é 2, 1 e 1, e aí o PQ vai ser o 2, 1 e 3 menos 1, 1 e 0. Né? 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, e 3 menos 0, 3. Eu escrevi esses três vetores aqui, fiz o determinante, a gente chega nessa condição aqui, e aí a gente chega que x é igual a 6y. Tá? Então a gente volta ali naquela equação de z que a gente tinha, substitui o x por 6y, e a gente chega que z é igual a 13y. Então eu consigo escrever um vetor diretor, que ele tem o x ele é 6 vezes o y é o y, e o z é 13y. Então, meu vetor diretor pode ser escrito como 6, 1 e 13, tá? Porque lembra que a gente tinha lambda vezes o y, lambda vezes o vetor diretor. Se esse lambda é um y qualquer, né? Eu tenho 6, 1 e 13. Então, achei o meu vetor diretor e o meu ponto P já tinha dado, e com isso eu achei a equação da reta, tá? Vou fazer mais um exercício aqui. Exercício 6, encontre a equação da reta paralela à reta R, que é perpendicular à reta S. Encontre uma equação para a reta R, que é perpendicular à reta S e que contém o ponto P. Então, a gente já tem um ponto da reta e a gente sabe que ela tem que ser perpendicular a outra reta. Tá? Para ser perpendicular, tem duas coisas. Ela tem que ser ortogonal e ela tem que ser concorrente. Né? Ortogonal quer dizer que R vezes S tem que ser igual a 0. E além disso, ela tem que ser concorrente, ou seja, elas têm que estar no mesmo plano. Lembra? Uma assim, a outra assim, formando aquele ângulo de 90 graus. Tem que ser no mesmo plano, não pode estar uma no plano, a outra no outro e elas não se cruzarem. Isso aqui é ortogonal, mas não é perpendicular. Então a gente sabe que ela é ortogonal e concorrente. E para ser concorrente, isso aqui tem que ser LD. Aí, bom, eu sei que ela é do tipo XYZ, então eu vou multiplicar pela outra reta S, que eu já tenho o S, que está... Deixa eu pegar aqui. Meu S está aqui. Tá? Então eu vou multiplicar aqui XYZ pelo S, e aí eu fico 2x mais y menos 2z igual a 0. Então eu cheguei numa equação para y, que é a minha primeira equação. Aí eu sei que tem que ser LD, vou montar aquele sisteminha. Então R é x, y e z,
onde o y eu já achei aqui, tá? Botei meu y aqui. E aí o meu S, a gente já sabe, é 2, 1 e menos 2. E o QP é um ponto da reta S, é um ponto da reta P, da reta R. A gente sabe que P é um ponto da reta R, tá? Então a gente pode usar o P como ponto da reta. E a gente sabe que esse cara aqui deixa eu fazer de outra cor. Esse cara aqui, ele é o ponto da reta S. Então a gente faz esse menos esse e escreve aqui, tá? Esse vetor daqui. E aí quando a gente faz o determinante, x vezes 1 vezes 2 dá 2. E x vezes menos 2 vezes menos 2, isso aqui dá 4, como é para a esquerda dá menos 4. E aí calculo para os outros também. E aí eu cheguei nessa equação daqui, x igual a 2z. Tá? E aí eu posso voltar essa equação aqui, nesse cara daqui, e calcular o y igual a menos 2z. Então já tenho o x, já tenho o y. Beleza, o z é o próprio z. E aí eu vou escrever aquela minha equação. Eu já sei o meu ponto P, né? E aí eu escrevo o 2 menos 2 e 1, que é justamente x igual a 2, o y igual a menos 2 e o z igual a z, né? Então, 2 menos 2 e 1. Então, cheguei na equação da reta R. No próximo vídeo eu acho que eu consigo terminar essa lista.